Com amor eterno ele nos amou, por isso com benignidade nos atraiu, e nele o nosso coração se alegra. Meu nome é Francine Veríssimo Walsh, esse é mais um vídeo do Graça em Flor, e hoje mais um Chafé e Fé com a Fran. Antes da gente começar o nosso Chafé e Fé, a nossa conversa de hoje, eu queria te fazer um convite. Você é de Ribeirão Preto, ou região do interior de São Paulo? Ou você é de qualquer parte do Brasil e do mundo, mas você quer estar em Ribeirão Preto? Nós vamos ter a nossa primeira conferência do Graça em Flor, conferência de mulheres do Graça em Flor, em Ribeirão Preto, que é a minha cidade natal. Então, para mim é extremamente especial voltar às minhas raízes, para fazer essa conferência com vocês, para ter esse tempo, para juntar aquelas mulheres da região ou do Brasil inteiro, a gente já tem gente do Brasil inteiro, que têm sido abençoadas pelo Ministério do Graça em Flor e querem estar juntas no momento de comunhão. O tema da nossa conferência será Cordão Escarlate, Jesus por toda a Escritura. Nós vamos ver como Jesus está desde Gênesis até Apocalipse. É uma conferência para mulheres sobre Deus. Então, vai ser uma bênção. Eu vou estar palestrando, a Érica Veríssimo vai estar palestrando, a Beatriz Gonçalves vai estar palestrando, e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Então, se você quer estar conosco, eu vou colocar o link na descrição. Eu não sei se eu consigo colocar o link aqui, talvez em algum card no vídeo mesmo. Mas, de qualquer forma, você pode ir no nosso Instagram, instagram.com/Graça em Flor sem a cedilha, ou pesquisa Conferência Graça em Flor Ribeirão Preto, São Paulo, e você provavelmente encontra o link, tá bom? A gente adoraria ter você lá conosco. As inscrições fecham dia 1º de março de 2026, a conferência é dia 28 de março, e dia 1º a gente fecha as inscrições, então não perde tempo, tá bom? Bom, mas vamos falar sobre o nosso Chafé e Fé. Aliás, se você estiver ouvindo uma música de fundo, nós tivemos alguns amigos da igreja que deram um microfone real, oficial, para minha filha. Falei para eles que eles perderam uns 15 pontos de amizade com a gente. Eles deram um microfone de aniversário para ela e agora você consegue ouvir ela pelos a tubulação aqui do aquecedor. Então, é possível que você esteja ouvindo aí a cantoria, mas se tiver, fica aí como fundo musical para o nosso vídeo. Mas vamos falar de coisa boa? Vamos conversar sobre o grande banquete? Vamos? Eu quero trazer você para Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, e a gente vai olhar para o grande banquete, ou a parábola do grande banquete, ou a parábola da grande ceia. Tem alguns títulos diferentes aí, dependendo da tradução que você estiver usando. Então, essa passagem do grande banquete, ela se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. E eu queria que você abrisse lá comigo. Eu sempre, quando eu vou ensinar uma passagem de maneira expositiva, ou seja, quando a gente foca em uma passagem, a gente acampa ali, que é o que eu gosto de dizer, né? A gente fica naquela passagem, naqueles versos, naquele trecho. Eu gosto de convidar as minhas alunas do Frutíferas, que é a nossa plataforma de estudo bíblico. Inclusive, se você ainda não é uma frutífera, vem com a gente. Vou deixar o link em algum lugar aqui também ou na descrição. Mas eu sempre falo para as minhas frutíferas que a gente tem que olhar o contexto, né? Tudo que está ao redor. O que é que o autor está querendo dizer? Quem que é a audiência original? Como a audiência original, ou seja, para quem o autor daquele livro escreveu aquele livro, como ela receberia essa passagem, porque a gente precisa tirar os nossos óculos de brasileiras de 2026 e colocar os nossos óculos da audiência original, para a gente entender como seria para eles. Então aqui, no contexto de Lucas 14, a gente vê que primeiro o capítulo começa com a cura do homem hidrópico, né, que diz aqui. E aí, Jesus pergunta aos fariseus e os mestres da lei se era lícito alguém ser curado ou se era lícito curar no sábado. Eles não conseguem responder. Jesus cura o homem, ele cura o homem, despede o homem, e aí ele diz: quais de vós, se o seu filho ou seu gado tivesse caído num poço num sábado, não rapidamente tiraria ele dali? E eles não conseguiram responder. Então a gente vê que o capítulo começa com uma situação de Jesus mostrando que aqueles que são os mestres da lei, os conhecedores da lei, aqueles que os judeus, ou seja, o povo ali de Cristo, aqueles que eles considerariam como os grandes, estão sem resposta. Eles não conseguem responder diante do que Jesus faz. E diante do que? Da misericórdia de forma específica, né? Da misericórdia do Senhor, da graça do Senhor, em dar a este homem uma cura no sábado, um homem que com certeza estaria ostracizado, essa é a palavra? Ostracizado? Que seria rejeitado pela sociedade por causa dessa doença,
Então a gente vê que o capítulo começa com esse tom, né? Jesus curando um homem que era desprezado e colocando em xeque ali os mestres da lei que não conseguem responder a ele. E aí a gente vai para o verso 7, que fala o seguinte: reparando Jesus como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola. O que a gente vê aqui, que agora Jesus está em algum tipo de evento, e que os convidados estão sempre usando sempre escolhendo os primeiros lugares. E aí ele propôs uma parábola que eram histórias que Jesus contava para sempre ter uma lição, né, para tentar ensinar algo. E aí, basicamente, essa história dos versos 7 aos versos 14, a conclusão que Jesus dá é a seguinte: se você for convidado se você está, dando uma festa, não convide os seus amigos, os seus familiares. Convide os pobres. Convide aqueles que não têm honra. Por quê? O que ele diz? Veja só. Ele diz no verso 13: antes, ao dares um banquete, uma festa, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, ou seja, os completamente rejeitados que não seriam naquela sociedade convidados de festa nenhuma. Convida esses. E serás o quê? Que ele diz no verso 14. E serás bem-aventurado. Você sabe o que significa bem-aventurado? É uma palavra bem do cristianês, né? Do nosso catálogo de vocabulário cristão, que às vezes a gente fala e a gente não sabe o que significa, né? Bem-aventurado significa feliz. É uma pessoa feliz. Então o que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo: feliz vocês serão pelo fato de não terem eles como recompensar vocês. E então, por que vocês serão felizes? Porque então a sua recompensa será dada na ressurreição dos justos. Então Jesus está dizendo, é um benefício para você ser misericordioso. É um benefício para você convidar aos seus banquetes, às suas festas, os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Porque você será feliz quando você receber sua recompensa na ressurreição dos justos. Ok? Então aqui a gente já vê que o tom do lembra que eu falei, né? O meu objetivo é a gente chegar na parábola do grande banquete, mas para chegar lá a gente precisa ver todo o contexto. Então o tom desse capítulo, o que é que o evangelista Lucas está querendo nos mostrar aqui no evangelho dele. Então vamos lá. Aí ele dá toda essa lição. E aí diz o seguinte, que quando ele conta então essa parábola, né, de se você está dando uma festa, convide os pobres aleijados. E aí Jesus fala da ressurreição dos justos, ou seja, do grande banquete que virá, né, na festa da ressurreição, quando nós estivermos na eternidade com ele. E aí diz o seguinte, ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa, ou seja, uma pessoa que estava ouvindo ali o que ele estava dizendo, disse-lhe, bem-aventurado, que significa feliz, feliz é aquele que comer pão no reino de Deus. Então, nos dá a entender o seguinte, que Jesus estava falando da eternidade, ele diz, vocês serão recompensados na eternidade quando vocês convidarem os menores da sociedade. E aí uma pessoa que estava escutando, pensando nessa questão da eternidade que Jesus mencionou, ele diz, olha, bem-aventurado, feliz será, na verdade, aquele que comeu pão no reino de Deus, ou seja, aquele que estiver neste grande e eterno banquete que virá. E aí Jesus, aproveitando a oportunidade como ele sempre faz, diz o seguinte, ele, porém, respondeu. E aí a gente vai começar agora a nossa história do grande banquete. Vamos lá? Verso 16. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos, ou um grande banquete, dependendo da tradução. Convidou muitos, mandou os convites, convidou várias pessoas. Na hora da ceia, ou seja, no dia da ceia, ele enviou um servo para avisar aos convidados, vinde, que já está tudo preparado. Era um costume da época que fossem enviados 2 convites. O primeiro para dizer, olha, vai ter uma festa, é o famoso save the date que a gente fala hoje, né? Vai ter uma festa dia tal. Vai ter a conferência do Graça em Flor dia 28 de março. Venha. E aí, depois, no dia da festa, mandava-se um novo recado para dizer, olha, a conferência está acontecendo, está rolando, está tudo certo, a mesa está posta, pode vir. Então, o que acontece? Os convidados que já haviam sido convidados previamente agora recebem um pode vir, que a mesa está posta. Não obstante, verso 18, todos, a uma, começaram a excusar-se. Começaram a achar desculpa. Disse o primeiro, eu comprei um campo, eu preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por excusado.
O outro disse: eu comprei 5 juntas de boi, eu vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me, não posso ir. Ou seja, o que acontece? Tá lá, o banquete tá pronto, eles foram convidados. O servo vai falar: tá pronto, o convite que vocês já tinham recebido, a mesa tá posta, vem. E o pessoal começa a excusar-se, a dizer. E note que Jesus usa motivos bons, motivos justos. Jesus não fala assim: olha, ele não quis ir porque ele queria ir viver uma vida devassa, ele queria ir ver uma prostituta na rua. Não, ele fala: um comprou um campo, o outro comprou animais, o outro casou-se. Coisas boas, negócios, relacionamentos, coisas positivas, coisas que são bênçãos do Senhor. Jesus propositalmente usa essas coisas para mostrar que os convidados usam as coisas boas da vida de desculpa para não irem ao banquete. Novamente, como eu sempre ensino às minhas alunas, precisamos olhar como eles olhariam. Com quem que Jesus está conversando? Quem que é essa audiência? Quem que é essa multidão de pessoas ao redor dele a qual ele está contando essa parábola? Ou seja, quem que ele está querendo que entenda essa parábola? São os judeus. É o povo que, historicamente, é o povo de Deus. Os judeus que acreditavam que a mesa do grande banquete, que a eternidade na vida eterna, que a vida após a morte, era dos judeus. Eles acreditavam que, como descendentes de Abraão, descendentes da fé judaica, descendentes ali do povo de Deus, eles tinham um lugar garantido na mesa. Um lugar garantido no reino. Tanto que ele diz: bem-aventurados que comerão pão no reino de Deus, que somos nós, os judeus. O que Jesus está querendo mostrar aqui? Que os convidados, esses convidados que foram convidados ao banquete, são os judeus. E os judeus saberiam disso, tá? Eles ouviriam a parábola e eles saberiam que é deles que está sendo falado. O que acontece? Os judeus começam a dar desculpas. O Cristo vem, o Messias vem, o esperado que eles esperaram, o prometido nos profetas, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles o recusam. Não, esse não é o Cordeiro que nós queremos, esse não é o Messias que nós esperamos. Nós queríamos um Messias poderoso, um Messias rico, um Messias com um exército que vai destruir Roma. Esse Messias, Jesus de Nazaré, a cidade mais desprezada, não, esse Jesus eu não quero, esse Messias a gente não quer. Então eles falam: não, obrigada, eu não tô afim de ir nessa festa, me dê por excusado, eu tenho outras coisas para fazer. E aí diz o seguinte, 21. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Ó, eu tentei chamar o pessoal não quis vir não, o pessoal deu desculpa. Então, irado, o dono da casa, a essa altura você já entendeu quem que é o dono da casa? Quem que tá dando o grande banquete? É Deus. O dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e os becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Ok. Então, primeiro a gente viu os judeus que estavam em suas casas, os primeiros convidados. O servo foi às casas e recusado. Então, o dono da festa diz: então tá, então vai para as ruas, então. Quem que estava nas ruas, nos becos? São os pobres, os aleijados, os coxos. Quem que é da parábola anterior, que a gente viu, que ele disse o quê? Quando vocês derem um banquete, convida os pobres, os coxos, os aleijados. Jesus está dizendo: aquilo que eu mandei vocês fazerem é o que Deus faz. Então não estou mandando vocês fazerem algo que eu não faço. Porque o convite de Deus é aos aleijados, aos pobres, aos coxos. Por isso que eu mandei vocês fazerem o mesmo. Então a gente vê aqui a conexão do capítulo, né? Só que esses pobres, aleijados, coxos e cegos, eles estão nas ruas, nos becos. Eles eram quem? Os judeus, ainda os judeus. Então Jesus continua no contexto do povo de Deus ali, original, né, dos judeus. Mas eram os judeus desprezados pela sociedade. Os judeus que os judeus mesmo não esperavam que estariam no grande banquete de Deus. Porque aqueles que ficavam à margem da sociedade são os impuros, são os doentes, aqueles que não podiam nem entrar no templo porque eles eram cerimonialmente impuros. Eles não podiam estar na presença de Deus. E aqui Jesus está dizendo: não, eles vão estar no banquete de Deus. Vocês acham que vocês vão impedi-los de estar na presença de Deus? Pois eu digo que Deus mandou chamá-los nos becos e nas ruas. Os judeus desprezados. Aqui Jesus já estava sendo
Furiosamente polêmico. Os mestres da lei aqui já estavam incomodados, com certeza. Mas vamos continuar, que Jesus não é homem de incomodar pouco. Ele gosta de incomodar grande. Vamos continuar, peraí. Verso 22. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste. Ou seja, já fui para as ruas, para os becos, já chamei os pobres. E o que aconteceu? E ainda há lugar. Oh, glória! O banquete de Deus foi aberto aos judeus. Eles desprezaram. Foi aberto aos judeus desprezados. Eles vieram, mas ainda há lugar. Ainda há lugar. Ainda há lugar. Verso 23. Respondeu-lhe então o Senhor: Sai para onde? Pelos caminhos e atalhos, ou em outras traduções, pelas estradas. Quem que ia estar nas estradas, amadas? Não é a High Society, não. Não é a High Society que está viajando. Nas estradas são as pessoas que são tão desprezadas, tão marginalizadas, que nem nas cidades elas estão. Nem nas ruas e nos becos elas estão. Elas estão nas estradas, fora da cidade. No lugar mais vulnerável, mais perigoso. Quem que fica nesses lugares? São os bandidos, são os miseráveis, são as prostitutas. Aqui Jesus ofendeu o grandão. Está dizendo que Deus falou: sai pelas estradas e os atalhos e obriga todos a entrar. Existe aqui algumas discordâncias de tradução, tá? Por exemplo, na minha versão do inglês do ESV, não diz obriga, diz compel, que é convence. Convence. Então não é assim que eles estão sendo puxados, agarrados, jogados na peça. Não, ele está dizendo: convence-os a vir e a entrar. Então convence todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Seguindo então aqui na nossa compreensão do texto, na nossa compreensão da parábola. Primeiro os judeus, daí os judeus desprezados. Quem que é nessa metáfora esse pessoal, nessa parábola, né? Esse pessoal da estrada? São os gentios, os não-judeus. Aqueles que historicamente os judeus foram ensinados a crer que eram completamente além da graça e da misericórdia de Deus, que jamais sentariam na mesa de Deus, jamais sentariam na mesa de Elohim, o Deus de Israel. E Jesus está dizendo: não, não, não. No grande banquete, os gentios também vão sentar. Os gentios também vão sentar. E aí diz: para que fique cheia a minha casa, oh glória. Verso 24, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Ou seja, os judeus que recusaram o Messias, os judeus que queriam um Messias completamente diferente desse Jesus de Nazaré, que disseram: não, não é ele que nós vamos seguir, não é ele que Deus nos enviou, ele não é o Filho de Deus, que botaram Jesus na cruz, que gritaram: crucifica-o, dá-nos Barrabás, crucifica Jesus de Nazaré. Esses judeus não provarão da ceia. Amados, o que a gente aprende nessa linda passagem do grande banquete? Primeiro, a gente tem que ter essa humildade de entender que nessa história, nós, brasileiras de 2026, somos o pessoal da estrada. Nós somos os gentios. Nós somos o povo de Deus que foi chamado pelo Evangelho para ser enxertado na raiz. Nós somos os gentios. A gente não tem como, e eu acredito que isso é muito comum, especialmente aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, de um cristianismo americanizado, de um cristianismo muito específico, um cristianismo muito, eu vou ousar dizer, muito branco, muito europeu até. Como se Deus fosse americano. Como se não só Deus fosse americano, como se fosse especificamente o americano branco, conservador, especificamente. E esse não é o Deus que nós vemos. Nós vemos um Deus que declara em Apocalipse: povos de toda tribo, língua e nação farão parte do povo. E nós, enquanto brasileiras, e os americanos também, somos esse povo enxertado, o povo que veio da estrada, que foi convidado
para vir ao grande banquete porque havia lugar, para encher a casa do Senhor. Então eu acho que a gente precisa começar com essa humildade, né? De quem nós somos nessa história. E aí, eu acho que a gente precisa focar muito no fato de que, onde é que Jesus estava? Ele estava com os religiosos. Ele estava com aqueles que eram esperados que compreendessem o reino de Deus, que fizessem parte do reino de Deus e que fossem estar no grande banquete da eternidade de Deus. O que Jesus faz? Ele subverte a ideia que eles tinham do que é o grande banquete. O grande banquete é graça. É Deus chamando e o pecador vindo. Aqueles que não tinham nenhum lugar no palácio. Que não entram no palácio pensando, é claro que eu fui convidada. Óbvio. Não, são daqueles que entram no palácio pensando, eu não deveria estar aqui. O que eu tô fazendo aqui? E Deus disse, venham, chame os das ruas, os da estrada. Porque há lugar para que fique cheia a minha casa. E eu amo que no verso 15 a gente vê o rapaz lá, né, falando, bem-aventurados os que comerem pão à mesa no reino de Deus, né? E Jesus percebe o quê? Ah, que discurso de fé bonito, né? Que discurso de fé muito bonito. E aí Jesus confronta em amor esse discurso muito bonito da fé. E eu penso que se a gente for expandir, a gente já olhou o contexto real da parábola, o que realmente é sobre, né? Sobre os judeus, sobre os gentios. Mas se a gente puder expandir um pouco aqui a aplicação, se vocês me permitem, eu acredito que a gente pode ver o nosso coração no coração desse rapaz no verso 15. O nosso coração enquanto cristãos de eu tenho lugar na mesa, claro. Mas o fulaninho não tem lugar na mesa, não. Porque o fulaninho é pentecostal. Porque o fulaninho é reformado. Então o fulaninho não tá na mesa do grande banquete. Só estou eu e os meus. Eu e aqueles que parecem comigo. E aí a gente se torna aqueles que falam, não, eu decidi a lista de convidados e eu sei quem estará no grande banquete e acredite em mim. O irmão fulano não vai estar, não. Aliás, nem irmão ele é. E eu acho que a gente pode expandir isso para a questão do legalismo. Para a questão do só é crente quem eu digo que é crente. Só é crente quem se parece comigo. Quem tem as mesmas práticas, as mesmas doutrinas, as mesmas formas de fazer culto, de ser crente, de pregar, de cantar, as mesmas músicas, os mesmos livros, os mesmos autores que eu. Esses são crentes. Mas o grande banquete não é de quem você quer. O grande banquete é de quem o dono do banquete chama. E o dono do banquete chama muita gente. Eu lembro que quando eu era mais nova eu ouvi uma piada, muito sem graça, aliás, mas significativa, que falava, olha, quando o Batista entra no céu, né? E aí o Batista chega no céu. Isso não é pra ofender Batista, eu cresci Batista, eu amo os Batistas. Mas um exemplo, tá? Podia ser qualquer um, presbiteriano, pentecostal, qualquer que seja. Chega no céu, e aí o anjo, sei lá, vai mostrando, esse aqui é o fulano, esse aqui é o grupo de ciclano, esse aqui é o grupo de tal. E aí, é isso que acontece. Contei a piada tudo errado já. Conto super bem, piada. E aí ele chega em aí o rapaz que chegou no céu fala, quem são esses? Aí ele fala, fala baixo, que esses aqui são os grupo tal. E eles acham que eles são os únicos que estão aqui. Então é basicamente isso, sabe? A gente acha que só vai estar no céu quem é igual eu. Fisicamente, ou em questão de tradição. Mas o grande banquete não é isso. O grande banquete chama a todos. Os marginalizados também. Os desprezados também. Os diferentes de mim também. Glória a Deus por isso. É gente de toda a tribo, todo o povo, toda a nação. Não é só quem você quer, não. E aí, se eu posso estender para uma outra aplicação, eu queria dizer o seguinte. Quais desculpas que a gente tem dado para não estar nesse banquete? Se a gente for pensar o banquete para além da eternidade, tá? Para além de uma questão de salvação. Vamos pensar no banquete agora que eu falei, né? Vamos estender um pouco a aplicação aqui só um pouquinho, se vocês me permitem. Vamos pensar no banquete enquanto presença do Senhor. Qual desculpa você tem dado para não estar à mesa da presença do Senhor? O Salmo 23 diz que o Senhor prepara perante nós um banquete, uma mesa.
Ele tem prazer em estar à mesa conosco. Mas nós temos prazer em estar à mesa com o grande Deus, Todo-Poderoso, Rei de todo o universo, preparou um banquete e você não vem? Novamente, para além da questão da salvação, vamos pensar no banquete em questão da presença do Senhor, em questão de estar em oração, de estar em jejum, de estar em imersão na palavra, de ter aquele momento com o Senhor todos os dias, porque a alma precisa de alimento tanto quanto o corpo. Você não pula seu café da manhã, seu almoço, sua janta todo dia, por dias e dias e dias e não sente. Mas de alguma forma a gente pula essa presença do Senhor por dias e dias e dias e acha que não vai sentir. Vai sentir, a alma vai definhar. O amado chama, você vai. O banquete está à mesa, você vai, se deleita. Qual desculpa que você tem dado? Eu casei. São os meus relacionamentos, o meu casamento, os meus filhos, os meus pais, os meus amigos. Tem muita coisa que me ocupa e eu não tenho tempo para o Senhor. Ou é o trabalho, eu comprei um campo, comprei boi. Então meu trabalho está muito ocupado, eu não tenho tempo para a mesa do Senhor. Amada, olha como nós somos loucos. O grande banquete está lá na mesa e a gente, não, hoje eu não consigo, hoje não vai dar. Ah, que Deus tenha grande misericórdia de nós, legalistas em recuperação. Essa é a parábola do grande banquete. A mesa está aberta. Está aberta para nós nas estradas. Eu quero terminar com isso. Quem que você vai chamar para o grande banquete? Quem que você vai dizer? Eu não me lembro quem foi que disse que evangelização é um mendigo dizendo a outro onde encontrar pão. Quem é o mendigo da tua vida? Seja uma pessoa importante na sociedade ou completamente desprezada na sociedade, precisando de Cristo igualmente. Quem é que você vai dizer, venha, eu encontrei o pão que sacia, o pão da vida. Venha, o grande banquete está aberto, ainda é tempo. A mesa está no lugar para que fique cheia a casa do Senhor. Amém. Amém. Até o próximo vídeo do nosso Chafé e Fé com a Fran. Eu espero muito te ver na nossa conferência do Graça em Flor, para a gente conversar sobre Jesus em toda a Escritura. E eu espero que você tenha o prazer de conhecer a belíssima Ribeirão Preto. Se você for, me conta! Conta aqui nos comentários, me chama no Instagram, vamos conversar. E é isso. Espero que esse vídeo tenha sido uma bênção. Se foi, compartilha. E dá um joinha. Tá bom? Um beijo, até o próximo. Tchau.